2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Diz assim: não vos deixeis enganar de forma alguma por ninguém, porquanto antes daquele dia virá apostasia, e então será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Amém. Podeis sentar? Glória a Deus. Semana passada nós falamos sobre o que é a apostasia. Nós falamos que apostasia significa abandono, deserção, afastamento. É isso que a palavra significa. Ela é o abandono da fé. Todas as versões da Bíblia, eu li aqui semana passada, todas as versões disponíveis em português, falam desse abandono da fé. Algumas chamam este momento de rebelião, de revolta contra Deus, mas a palavra apostasia no grego significa afastamento. E eu quero até abrir um parêntese aqui, porque nós estamos fazendo muitas comparações com a doutrina pré-tribulacionista. A doutrina pré-tribulacionista é aquela que crê que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. A qualquer momento a igreja pode ser arrebatada. Nós negamos isto. A igreja não será arrebatada antes da grande tribulação. A igreja passará pela grande tribulação, de acordo com vários textos bíblicos, várias referências bíblicas. Nós já falamos sobre isso desde a primeira carta, quando nós estávamos pregando em 1 Tessalonicenses. E agora que estamos aqui, na segunda carta, nós estamos falando a respeito de dois grandes sinais que antecedem a vinda do Senhor. O grande sinal da apostasia, que é este que nós estamos falando, e o segundo que ainda vamos falar, que é o sinal do anticristo. O anticristo, de acordo com o apóstolo Paulo, ele se manifestará antes da vinda de Jesus. É o que nós lemos. Você prestou atenção no versículo 3? O versículo 3 disse assim: não vos deixeis enganar de forma alguma. Então quem acha que Cristo pode vir a qualquer hora está enganado. Preste atenção nisto. Porquanto antes daquele dia, ou seja, antes da vinda de Jesus, virá a apostasia, e então será revelado o homem da iniquidade e o filho da perdição, que é o anticristo. Você não vai ver, não vai ter arrebatamento antes que se manifeste o anticristo. Primeiro tem que vir a apostasia, que é essa rebelião contra Deus, que é essa revolta contra Deus, que é esse abandono da fé que as pessoas estão passando nos últimos dias, que você e eu somos testemunhas. Depois disto virá o anticristo, e só depois virá Cristo. É assim a ordem que o apóstolo Paulo coloca. Eu não tenho que ficar acreditando porque eu aprendi assim desde criança. E daí? O que você aprendeu errado desde criança vai ficar certo porque você era criança? Está errado desde criança, quando chegar o adulto, e depois que você ficar velho, continua errado. Vai ser a Bíblia, o que a Bíblia diz, porque quem inspirou a Bíblia foi o Deus que vai cumprir ela. E não o que eu acho, não o que eu penso, não o que me ensinaram, mas o que a Bíblia diz. Então, primeiro vem a apostasia, segundo vem o anticristo, junto com ele vem o grande engano e a grande tribulação, e depois vem Jesus. É isso. Mas vamos ver então o que é apostasia. Semana passada eu dei a definição desta palavra. Simplesmente ela significa abandono, deserção, afastamento. Não necessariamente da fé. As pessoas associaram a apostasia ao abandono da fé, porque quase sempre é assim que a Bíblia apresenta a apostasia. Mas tem um texto em Atos 21, que Tiago fala com o apóstolo Paulo, que Paulo ensinava, ou que os judeus estavam acusando Paulo de ensinar que eles deveriam se afastar de Moisés. E essa palavra afastar é apostasia também. Então nem sempre a apostasia é o afastamento da fé cristã. Às vezes é o afastamento de outra religião. Por exemplo, você está numa religião hoje, mas você quer ser um cristão. Então você se apostatou da sua religião antiga para você ser um cristão. Isso também é apostasia. Não tem nenhum sentido maléfico nesta palavra, mas na Bíblia, em geral, quando se fala de apostasia, em geral, não sempre, mas em geral, ela fala de cristãos mesmos, que abandonaram a fé cristã para voltar ao mundo.
E abrindo um parênteses aqui, como eu ia dizendo, os pré-tribulacionistas que acreditam no arrebatamento secreto antes da vinda de Jesus, eles dizem que esta palavra apostasia aqui é o arrebatamento. Veja bem como ficaria o versículo na opinião deles. Não vos deixe enganar de forma alguma por ninguém, porquanto antes daquele dia virá o arrebatamento. Olha só, eles trocaram essa palavra apostasia por arrebatamento. E então será revelado o homem da iniquidade. Entendeu? Então, os pré-tribulacionistas traduzem esta palavra apostasia como ela é de fato: abandono, deserção, afastamento. Só que, na opinião deles, essa apostasia aqui é a retirada, é o afastamento da igreja da terra, que Jesus Cristo retirará na primeira fase da sua segunda vinda. Só queria abrir esse parênteses para os irmãos saberem que existe isso. Inclusive, um pastor que eu admiro muitíssimo, pastor Marcos Granconato, ele defende essa tese, essa teoria, né? Não tem como ser uma tese isso, mas ele defende essa teoria. E eu também, estudando a Bíblia de estudo pentecostal, a Bíblia de estudo pentecostal não defende isso. Ela crê, mesmo ela sendo pré-tribulacionista, ela crê que a apostasia é realmente o abandono da fé. Então, nem todos os cristãos que acreditam no arrebatamento secreto acham que essa palavra significa arrebatamento. Mas quem ensinou isso? Foi aquele homem, aquele teólogo do século XIX que eu falei com os irmãos, John Nelson Darby, que estava junto, né, com aquela reunião de oração que aconteceu com aquela jovem Margaret MacDonald, que falou que Jesus não ia deixar a sua igreja sofrer. Ele ia retirar a sua igreja antes que ela sofresse a grande tribulação. Então, eles começaram a desenvolver uma doutrina para dizer que a igreja seria tirada antes da grande tribulação. Mas a Bíblia, em nenhum momento, ela diz que a igreja será tirada antes. A Bíblia sempre diz que a igreja vai passar. Então, só para os irmãos terem ideia, eles traduzem apostasia aqui como retirada. Primeiro tem que vir a retirada, ou seja, o arrebatamento da igreja, para depois, então, vir a manifestação do anticristo. Mas como nós, lembrando os irmãos, na semana passada falamos uma grande pergunta que às vezes causa uma discussão no meio evangélico entre arminianos e calvinistas, é a pergunta seguinte: tem como um crente verdadeiro se apostatar da fé? Os arminianos dizem que sim. Você pode ser um crente verdadeiro mesmo, lavado e remido no sangue de Jesus. Se você não perseverar, você pode se apostatar. Você pode cair da fé, cair da graça. Você pode abandonar a fé se você não vigiar. Os arminianos ensinam isto. Os calvinistas, por outro lado, dizem que não. Não tem como você abandonar ou deixar uma fé verdadeira. As pessoas que se desviam, elas desviam de uma fé que elas diziam que tinham, e não da verdadeira fé. Porque falar que crê, todo mundo fala, não é não? Falar que crê, todo mundo fala, até os demônios. Tiago diz que até os demônios creem e estremecem, mas eles não são salvos. E muita gente que está no meio da igreja também diz que crê. Mas eu também expliquei semana passada o que é crer, porque as pessoas acham que crer é acreditar, e não é. Acreditar faz parte, mas isso não é a fé que salva. Eu falei de mais ou menos 5 tipos de fé. Existe a fé histórica, que você crê nas histórias da Bíblia. Isso não salva. Você tem que crer nas histórias da Bíblia, mas isso não salva. Existe a fé confessional, que você crê nas doutrinas da Bíblia. Tem que crer, mas só isso também não te salva. Existe também a fé miraculosa, a fé que você crê nos milagres de Deus. Deus faz milagres, mas isso também não te salva. Jesus falou em Mateus 7, 22, que naquele dia muitos dirão: Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome profetizamos, em teu nome operamos milagres. E Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Está vendo? Então não tem como a pessoa ter uma fé miraculosa e não ser salva. Existe a fé imaginária, que é aquela fé que a pessoa professa, ela acha que tem, e ela não persevera em meio às provações. Nós falamos disso na parábola do semeador, né? Aquela pessoa que recebe a palavra com alegria e tal, mas ela não tem profundidade. Ela sempre está precisando de um encontro. Sempre ela está precisando de um encontro, um reencontro, um pós-encontro, um não sei o que encontro. Ela sempre precisa disso, porque se ela não tiver isso, a fé dela se apaga.
Então isso não é fé verdadeira. Agora, existe a fé verdadeira que salva. Esta fé no Senhor Jesus Cristo. E é o quê? Acreditar? Não. Esta fé é você confiar a tal ponto nele que agora ele comanda a sua vida. Em mais nada você dá opinião sobre sua própria vida. Você não dá mais opinião. Agora é o Senhor Jesus, por tudo que ele falou na palavra, que guia e que governa a sua vida. Isso sim é crer nele. Aí você será salvo. Porque tem gente que fala, eu acredito em Jesus, mas ele vive a vida que ele quer. Se você acredita em Jesus e vive a vida que você quer, isso não passa de uma credulidade, mas que não salva. O que salva você é a confiança tão profunda em Jesus, que você abandona todos os teus pensamentos e vive somente os pensamentos de Deus. Está vendo? As pessoas acham, basta crer, é tão fácil. Mas quando você explica o que é a fé, ela diz, é muito difícil. É muito difícil. Eu vou dizer para você que nem é fácil e nem difícil. É impossível. Você só pode crer se Deus quiser. Se Deus te der a fé. Aqui mesmo nós vamos ver. Mais para frente, nessa carta, capítulo 3, verso 2, Paulo diz, orai também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Aqui está escrito. A fé não é de todos. Nós vamos falar um dia sobre isso. Vamos chegar lá. Enquanto todo mundo diz que crê, a Bíblia diz que a fé não é de todos. E agora? Eu fico com todo mundo ou com a Bíblia? Nós vimos também 2 exemplos semana passada. Os judeus que falaram que creram em Jesus, os judeus que a própria Bíblia diz que eles creram em Jesus, mas que no decorrer da conversa com Jesus, eles provaram que não haviam crido. Eles provaram que eram filhos do diabo, e Jesus os acusou disso. Jesus falou em João 8,44, vós tendes por pai o diabo. Mas se você voltar alguns versículos antes, João 8 mesmo, no 30, está escrito lá, ouvindo isso, muitos judeus creram nele. Mas são estes mesmos judeus que Jesus chama de filhos do diabo. Está vendo? Um segundo exemplo foi em Atos 8. Havia um mágico na cidade de Samaria chamado Simão. E quando Filipe, o diácono, foi lá pregar o evangelho, a Bíblia diz que Simão creu e foi batizado por Filipe. Filipe, o diácono, batizou o mágico. E ele havia crido. E quando o apóstolo Pedro chegou em Samaria, começou a colocar as mãos sobre os crentes que haviam se convertido e batizado, e eles começaram a falar em línguas e profetizar, ser cheios do Espírito Santo, Simão, o mágico, viu aquilo e falou assim, apóstolo Pedro, quanto que você quer para você me vender esse poder também, para eu colocar as mãos nas pessoas? Essa mágica eu não sei fazer. Quanto você quer por ela? E Pedro disse, vai para o inferno, você e seu dinheiro. Será que algum pastor diria isso hoje? Com alguém querendo pagar por alguma coisa? O pastor ia dizer, vamos ali no meu gabinete, vamos conversar sobre isso aí, só nós dois? Pedro disse, vai para o inferno, você e seu dinheiro. O dom de Deus não se compra. E a Bíblia diz que aquele homem virou as costas e foi embora. Ou seja, a Bíblia diz que ele creu, mas é uma fé apenas professa. Há uma fé apenas de falar. É o que muita gente hoje fala. Então, quando você que frequenta igreja, quando você que diz que é crente, lá na frente você abandona e vai para o mundo, você nunca foi crente, meu irmão. Nunca. Apenas você falava o que crente fala, fazia o que crente faz, agia como um crente age, mas você não era um crente. Lembra a história do rei que eu contei uma vez aqui, que tinha 2 filhos, né, gêmeos, que ele queria que um deles assumisse o trono, não podia ser os 2. Então o primogênito aqui, os 2 nasceram na mesma hora, né? Vamos ver qual é o mais capacitado. Colocou para os 2 fazer a coisa mais extraordinária e espetacular, que quem vencesse essa disputa seria então o herdeiro do trono. Um deles então começou a treinar um gato, para andar só com 2 patinhas, e nas outras 2 segurando uma bandejinha, com algumas tacinhas de vinho, e com a gravatinha borboleta, todo, né, de coletinho, o gatinho todo esperto, foi treinado, e o irmão dele procurava outra coisa assim para fazer, e não conseguia achar. Falou, meu irmão vai ganhar, porque esse gato é um miserável, né? E aí, aquele gato treinado e tal, chegou o dia da competição,
foi chegando ali, abram os corredores, o rei está chegando e tal, aquela cerimônia toda. Primeiro filho, traga aqui a sua coisa extraordinária. Meu pai, um gato vai servir o senhor um vinho real. E aí veio aquele bichano, bonito, né? Todo coletinho, só 2 patinhas, as outras 2 segurando a bandejinha com o vinho do rei, aquela coisa espetacular. Todo mundo, né? E o irmão dele falou, rapaz, eu não tenho nada para fazer, eu vou arranjar uma caixa de rato. E aí pegou umas rataiadas e jogou assim, e aqueles ratos saiu correndo, aquele gato largou bandeja e tudo e começou a correr atrás daqueles ratos e virou uma bagunça. O rei, o que é isso que está acontecendo em meu palácio? Que bagunça é esta? Por que você fez isso, estragando o espetáculo do seu irmão? Ele disse, pai, isso é para mostrar que ele treinou o gato, mas não mudou sua natureza. Ele continua um gato. Então, pai dele, você então será o rei. Assim acontece com muitas pessoas, são treinadas para parecer crentes, mas elas não são crentes. Joga um rato na frente dela, que ela vai manifestar quem ela é. Solta os pecados dessa pessoa na frente dela, e ela vai correr atrás deles, porque não foram transformadas, continuam sendo gatos. Continuam com sua natureza antiga, mas não são transformados. Eu tenho 2 gatos lá em casa por causa da minha filha. Eles são gêmeos siameses. Se esses gatos dormem no forno, eles não amanhecem pão, não. Eles continuam gato. Se você vem à igreja, isso não significa que você é crente. Se você frequenta uma igreja, não significa que você é crente. Se você dorme na igreja, pelo menos na minha pregação, não devia dormir. Se você dorme na igreja, você não significa que vai acordar um crente. Porque você colocar a sua cama na garagem não a transforma num carro. Assim também muitas pessoas acham que porque estão frequentando, que porque estão perto, estão fazendo as mesmas coisas que elas são. Não, precisa haver uma transformação interior. E quando há uma transformação interior, preste atenção na lagarta, por exemplo. A transformação dela é completa, total e irreversível. Jamais uma borboleta voltará a ser lagarta. Isso significa metamorfose, transformação, mudança da forma. E quando Deus faz isso na sua vida, Ele muda a sua forma. Ele muda o seu coração de pedra para um coração inclinado à obediência a Ele. Ele muda a sua natureza antiga, adâmica, caída, para uma nova natureza em Cristo Jesus, renovada, restaurada, inclinada para as coisas de Deus. Então você não pode mais abandonar essa fé. Você não volta a ser lagarta nunca mais. Portanto, eu fico com a ideia de que o crente não volta atrás. O crente não deixa de ser crente. Porque antes de ele ser crente, Deus muda a natureza dele. Agora, o crente pode fraquejar? Pode acontecer. Pode acontecer do verdadeiro crente fraquejar, esfriar, se afastar da igreja, mas ele não se afasta de Deus. O temor de Deus permanece no coração dele. Eu vejo muitos crentes chamando outros de desviados. Mas você já foi lá visitar ele? Você já foi na casa dele e perguntou o que está acontecendo? Perguntou por que ele se afastou? Você viu o comportamento dele? Ele permanece temente a Deus. Ele não volta a praticar aquelas coisas do mundo que ele fazia. Por quê? Porque ele foi transformado de porco para cordeiro, e ele não volta para a lama, mesmo que ele se afaste do curral, mesmo que ele se afaste do aprisco, ele não volta para a lama, porque ele é cordeiro, ele tem nojo da lama. Agora quem é porco, ele pode até colocar uns pelinhos sobre si, branquinho, enroladinho, pode passar um perfuminho e se juntar com os crentes, mas ele sempre vai gostar da lama. Ele sempre vai gostar do pecado. É essas pessoas que a Bíblia diz que estão se apostatando. Mas deixando então de lado essa controvérsia, volta ao texto dizendo que Paulo nos informa que antes da vinda de Cristo, isto é, o dia do Senhor, tem que haver apostasia, que é o abandono dessa fé. Quero mencionar que, como eu já falei, os pré-tribulacionistas trocam esta palavra por rapto, por retirada, por partida.
No entanto, todos eles admitem que nós já estamos na época da apostasia. E uma coisa que eu quero dizer, se a Bíblia diz que Jesus não virá antes da apostasia, e todos nós já estamos vendo a apostasia acontecer, então não espere que Jesus venha a qualquer hora, mas espere que o anticristo pode aparecer a qualquer hora. Porque a Bíblia diz que assim que vier a apostasia, haverá também a revelação do anticristo. Agora, como que essa apostasia se revelará? Já vimos que a apostasia é o abandono da fé, mas como ela vai se revelar? Ela pode se revelar de tais maneiras. No sermão profético, Jesus disse que, por se multiplicar a iniquidade, o que ia acontecer? O amor de quase todos, o amor de quase todos se esfriaria. Você acha espantoso as pessoas cristãs perderem o seu amor cristão? Eu não acho isso espantoso, eu acho isso bíblico. Nossa, mas os crentes de hoje são muito diferentes daquela época. Mas Jesus falou que ia ser. Os crentes de hoje não amam, só que não confunda amor com o que o mundo diz que é amor, tá? Amor tem que ser o que a Bíblia diz que é amor. Depois você lê em casa 1 Coríntios 13, você vai ver o que é amor. Aí você pode medir sua vida, se você é um crente que realmente ama, se você preenche aquelas qualidades do amor de 1 Coríntios 13. Não é o que o mundo diz, não. O que o mundo diz que é amor, que não sei o que lá, né? Hoje nós estávamos aqui orando, né, pela madrugada. Quero agradecer aos irmãos, companheiros de oração pela madrugada essa semana. Já para ir embora, chegou um bêbado aí, e ele queria conversar comigo. Eu estava conversando com outros irmãos aqui, dispensei os irmãos e fui falar com ele. Falei, rapaz, uma hora dessa, você bêbado? Aí ele falou, você vai me dar sermão, pastor? Ele falou assim, você não me ama, a Bíblia fala que você tem que me amar. Está vendo? Então assim, as pessoas têm um conceito de amor, quer dizer, para ele, na cabeça dele, eu amá-lo deveria ser eu admitir, aceitar e concordar com a situação dele. Para o mundo isso é amor. Mas a Bíblia diz que o amor, ele não se regozija com injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor fala a verdade. E ele, eu quero só uma coisa para comer. Falei, então, tá bom, vou ali atrás pegar um feijão para você. Está cozido? Falei, não, então não quero para comer agora. Falei, então vamos ali na padaria. Fui, deixei a moto aí, fui andando com ele ali. A padaria estava fechada. Falei, vamos voltar lá, pegar a moto e vamos na padaria aberta. Aí até chegarmos lá, fui lá dar alguma coisa para ele comer e pregando para ele, falando para ele do Evangelho, né, para ele se arrepender de seus pecados, um monte de coisa enquanto a gente caminhava lá. E ele falando, pastor, você dá até o pão para a gente, mas você enche a paciência. Falou outra coisa, né? Falou, você enche a paciência, né, pastor? Falei, pois é, meu filho, porque eu não quero que você vá para o inferno de barriga cheia também não. Não adianta eu encher sua barriga e você continuar indo para o inferno. Entendeu, irmãos? O mundo tem uma concepção de amor, mas a Bíblia diz que o amor mesmo se esfriaria de quase todos. Disse também que muitos serão enganados pelos falsos cristos e falsos profetas. Olha como vem a apostasia. Ela vem por um esfriamento de amor. Você acha que está tudo bem com você e você vai se afastando da fé. Você vai se afastando da presença de Deus. Você não percebe. Falsos profetas pregam e você acredita. Você não tem discernimento espiritual para saber se uma pessoa está pregando a verdade ou a mentira. Você usa aquela frase, está falando de Deus, está bom. Você fala isso e a pessoa está falando em nome de Deus e mentindo em nome de Deus e você está aceitando. Está vendo? Está falando de Deus, está bom o quê, irmãos? Para falar de Deus tem que falar do Deus da Bíblia e conforme a Bíblia fala sobre esse Deus. Paulo também disse que uma outra forma de vir apostasia é que o Espírito Santo falou categoricamente que nos últimos dias as pessoas se apostatarão da fé ouvindo doutrina de demônios, entre elas proibição de alimentos. Conhece alguma religião que proíbe alimentos?
Pois é, doutrina de demônios, está escrito, 1 Timóteo 4. E doutrinas de demônios que proíbem o casamento. Conhece religião que proíbe sacerdote se casar? Pois é, doutrina de demônio. Sacerdote não pode casar, tem que ser celibatário. Paulo diz que é doutrina de demônio. Você não pode comer isso, não pode comer aquilo, carne disso, carne daquilo. Doutrina de demônio. E é por isto que as pessoas se apostatam. Já que está aqui na página, na próxima página, deixa eu ler para você. O Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão, se apostatarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, sob a influência da hipocrisia de pessoas mentirosas que têm a consciência cauterizada. São líderes que proíbem o casamento e ordenam a abstinência de alimentos que Deus criou para ser recebido com a ação de graças pelos fiéis. Meu amigo, Deus criou as coisas para você comer, para você se alimentar, para ser recebidas com ação de graças. Dê graças a Deus e coma. Você foi chamado para casar? Case-se. Passe pelos preceitos corretos da Bíblia Sagrada e case-se. Não fique fornicando. Não fique pecando. Relações sexuais fora do casamento são pecaminosas. A única relação sexual permitida por Deus é dentro do casamento. Para solteiros é fornicação, para casados é adultério. Deus não proíbe prazeres, mas estabelece princípios. Porque prazer sem princípio se torna anarquia. Prazer sem princípio se torna hedonismo. E as pessoas colocam os seus prazeres acima de Deus. É o que Paulo também diz a Timóteo, mas não na primeira, e sim na segunda carta, quando ele diz que nos últimos dias os homens serão mais amantes dos prazeres do que de Deus. Não é a sociedade que vivemos? Ninguém tem nada a ver com isso. Se não está prejudicando o outro, isso não é errado. A pessoa acha que errado é o que prejudica o outro? E eu te pergunto, de onde você tirou o sentido da palavra prejuízo? Prejudicar. Onde você aprendeu essa palavra? Quem ensinou para quem te ensinou? Quem foi que te ensinou o sentido da palavra prejudicar o outro? Quem foi? Eu quero saber quem ensinou para quem te ensinou. E depois tente descobrir quem ensinou para a pessoa que te ensinou. E vá fazendo isso. Até você chegar no primeiro que ensinou, que surgiu com essa ideia de prejuízo. O que é prejudicar alguém? Como você descobriu o sentido da palavra prejudicar? E como você aplica isso ao pecado que você está cometendo? Eu quero saber essas coisas. Até que você me explique isso, você está em débito com Deus, você está diante de Deus em falha, você foi pesado na balança de Deus e achado em falta diante de Deus, se você não se arrepender. Por quê? O pecado, ele afronta a Deus, e não interessa se você está prejudicando o outro ou a você, ou se você não está prejudicando a ninguém. Você está em afronta contra Deus, você está em afronta contra a santidade de Deus, e quando você toca na santidade de Deus com o seu pecado, você já está prejudicando alguém. Isso é, se você tiver certo, que pecado só é aquilo que prejudica o outro, porque a Bíblia diz outra coisa, e eu fico com a Bíblia. A Bíblia diz que o pecado é o quê? Transgressão da lei de Deus. Tudo que Deus disse não faça, se você faz é pecado, e se não se arrepender está condenado. E tudo que a Bíblia diz faça, se você não fizer é pecado. Tiago 4,17, todo aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, também comete pecado, pecado de omissão. Há aquela apostasia também do cristianismo para o judaísmo, que o autor aos Hebreus alertou. Já viu igrejas cristãs que querem se parecer com igrejas judaicas, com sinagogas? Já viram isso? Igreja cheia de bandeirinha de Israel, igreja cheia da arca da aliança, no altar assim. Coloca aquela arca da aliança,
E até os irmãos, quando vão chegar na igreja, tem que ajoelhar diante da Arca da Aliança, meu amigo. Quase uma idolatria. Quase não, é uma idolatria. O profeta Jeremias, capítulo 3, versículo 16, ele profetizou dizendo que esta Arca da Aliança, que foi sumida lá na época do cativeiro de Babilônia, nunca mais será encontrada e nem construída. Não se lembrarão dela. Jeremias, que estava na antiga aliança, falou isso. Agora os crentes na nova aliança querem reconstruir a arquinha da aliança. E fica vendendo chaveirinho e os bobão comprando. Ai, agora vamos guardar o sábado, porque a lei de Deus, apostasia, voltando para o judaísmo, voltando para aquilo que é obsoleto, para aquilo que antes fazia sentido, porque era uma sombra, mas agora chegou o corpo. Paulo diz isso em Colossenses aqui, volte aí algumas páginas. Colossenses 2, 16, 17, ele fala: portanto, ninguém tem o direito de vos julgar pelo que você come ou pelo que bebe, ou ainda com relação a alguma festa religiosa, celebração de lua nova ou dos dias de sábado. Esses rituais são apenas sombra do que havia de vir. A realidade, todavia, encontra-se em Cristo. Cristo chegou, acabou. Tudo quanto é tipo de celebração, tudo quanto é coisa que era da antiga aliança, sombra do que tinha que vir, rituais, acabou. Cristo é o corpo, Cristo é a realidade, aquelas coisas eram apenas sombra. É o que Paulo diz. E mais uma vez eu repito, eu fico com a Bíblia, e não com as ideias das pessoas. Mas tem gente se apostatando e está achando que são mais espirituais do que nós. Um pastor cearense lá, da Assembleia de Deus lá do Ceará, trocou o nome dele de José de não sei o quê por Yosef Akiva, para parecer bem judeuzão. Aí colocou um quipá na cabeça, um tefilá enrolado no braço, né? E começa a falar em hebraico nas pregações, contar lendas judaicas para atrair as pessoas com as suas pregações. E aí faz hebraico, estuda com um judeu e pai começa a falar, porque aqui a Bíblia não fala, mas lá na tradição judaica diz. E você já viu os cristãos? Os cristãos ficam impressionados. Pastor, por que você não fala nada da tradição judaica para nós? Eu falo, porque Paulo falou que não é para falar. Paulo diz que essas coisas é besteira, que isso atrapalha a sua salvação, meu filho. Paulo chama isso aí de historinha de velha caduca. Eu não sou velha caduca, sou um velho, estou quase caducando, mas não sou velha caduca. Paulo chama essas coisas que não têm o menor valor para a tua vida espiritual. E tem crente, ai pastor, eu fiquei sabendo que Abraão, que Moisés, não sei o quê, e começa a falar um monte de coisa que a Bíblia não fala. Eu falei, onde você ficou sabendo? Yosef Akiva. Yosef Akiva. Para vocês verem, irmãos, isso traz a apostasia também. Existe a apostasia que Pedro falou, alertando os irmãos, cuidado com os ensinos dos falsos mestres, que ensinam você a desprezar a autoridade, 2 de Pedro 2,10. Você já viu esses pregadores que agora estão dizendo, não existe pastor, não existe pastor, esse negócio de pastor é invenção de homem. Esses dias eu estava recebendo mensagem de uma irmã, amiga minha, dizendo, me ajuda porque meu primo ateu e tal, está falando aqui que quem inventou Jesus foi Roma que inventou Jesus, dizendo, eu não creio na Bíblia, porque a Bíblia foi escrita por homem. Aí eu falei para ela assim, como é que ele não crê na Bíblia que foi escrita por homem e crê que foi Roma que inventou Jesus? Onde ele leu isso? Por que ele crê naquilo que ele leu, que Roma inventou Jesus, e não crê no que a Bíblia diz sobre Jesus? Se a Bíblia foi escrita por homem, o lugar onde ele leu que Roma também inventou Jesus foi escrito por homem, então ele também não tinha que acreditar. Se for seguir a própria lógica do indivíduo. Você não crê na Bíblia que ela foi escrita por homem, mas você crê naquela pessoa que escreveu, que não era para crer na Bíblia porque ela foi escrita por homem, sendo que aquela pessoa que escreveu para você não acreditar na Bíblia porque ela foi escrita por homem, também foi um homem que escreveu. Eu acho esse povo, irmãos, uma inteligência, para não falar outra coisa, fora do comum.
E eu falei assim para minha amiga, eu falei, você não precisa nem começar a discussão. Nem precisa começar a discussão. Se eu não creio que a Bíblia é a palavra de Deus porque foi escrita por homem, então que se lasque o resto dos livros do mundo. Eu não vou crer em nada, porque todos eles foram escritos por homens. Agora, se eu caio nessa conclusão, que é lógica, essa conclusão é lógica. Se eu não creio em um determinado livro que foi escrito por homem, me mostre um livro, então, que foi escrito por Deus. Me mostre um. Todos foram escritos por homem, então eu não vou acreditar em nenhum. Se eu não acredito em nenhum, eu chego ao irracionalismo, que é a filosofia que ensina que você não pode adquirir nenhum conhecimento. Você não pode saber a verdade. Agora preste atenção nessa frase. Preste atenção nessa frase. Você não pode conhecer a verdade. Eu pergunto para a pessoa que me diz isso. Como você sabe que é verdade que eu não posso conhecer a verdade? Como você sabe que eu não posso conhecer a verdade? Porque para você dizer que alguém não pode conhecer a verdade, isso que você está dizendo tem que ser verdade. Porque se é verdade que ninguém pode conhecer a verdade, logo não é verdade que alguém não possa conhecer a verdade. Então isso que você falou é contraditório. Porque você está dizendo, é impossível conhecer a verdade. Então isso que você me disse não é verdade. Os irmãos estão vendo que não precisa nem começar a entrar na discussão. A própria fala deste mundo se entrega. As próprias afirmações filosóficas deste mundo, elas se destroem. Por si mesmas elas se destroem. Paulo diz em Romanos 1:22 que essas pessoas, inculcando-se por sábias, tornaram-se loucas. Elas dizem que são sábias, mas não têm sabedoria nenhuma. Então não despreze a autoridade, isso faz você apostatar. Tem igreja que fala, não existe pastor. E aí você vai lá em Efésios 4:11, que Paulo diz assim, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores. Pedro mesmo diz, no capítulo 5, verso 1 da sua carta, ele diz, rogo aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, pastoreai o rebanho de Deus. Deus colocou pastores sobre a nossa vida. E a esses Deus deu autoridade eclesiástica. E quando você então nega essa autoridade, despreza essa autoridade, você está abandonando o reto caminho e seguindo pelo caminho de Balaão. 2 de Pedro 2,15. Há várias maneiras pelas quais a apostasia pode acontecer. Por exemplo, o amor à cobiça, 1 Timóteo 5,15. O amor ao dinheiro, 1 Timóteo 6,10. Já viu pessoas que querem servir a dois senhores? Ele quer servir a Deus e o dinheiro, mas logo ele se encontra embaraçado pelas questões materiais e abandona a fé. O amor ao dinheiro, seguir e professar a falsa ciência. 1 Timóteo 6, 20 e 21. Tem gente que coloca a ciência como a deusa dele, o que a ciência diz, ele acredita. E ele chega a dizer o seguinte, não pastor, se a ciência provar a Bíblia, eu creio na Bíblia. Mas a ciência, ela tem toda a palavra, ela está acima de tudo. Paulo chama essas coisas, irmãos, de motivos para você se apostatar. Eu já mostrei várias vezes aqui nas pregações que é impossível a ciência descobrir a verdade. Não é improvável, não, é impossível. Impossível. A ciência não pode sequer afirmar que amanhã o sol vai nascer. Ela não pode. Porque ciência se faz em cima de experimentos. Ninguém experimentou o sol nascer amanhã ainda. A ciência não pode afirmar. Ela pode afirmar que nasceu hoje, que nasceu ontem, mas amanhã não pode. E caso alguém se arrisque a afirmar que a ciência, ou que o sol vai nascer amanhã, esta pessoa tem que afirmar por fé.
ela não pode afirmar por experiência. Ela tem que crer que o sol vai nascer amanhã. Isso não é ciência, isso é fé. Então o cientista não fala isso. Pergunte mesmo para verdadeiros cientistas, ateus mesmo, se eles afirmam que o sol vai nascer amanhã. Não, cientista, pela ciência, ele não pode fazer essa afirmação, porque não houve um experimento ainda. Agora, existe uma coisa que é chamada a estabilidade da natureza. A estabilidade da natureza nos faz ter convicção de que amanhã o sol vai nascer. A estabilidade da natureza, a estabilidade dos elementos químicos faz com que os cientistas estudem esses elementos, façam as suas experiências, tirem as suas conclusões. Por causa da estabilidade da natureza, eles podem chegar a conclusões e eles podem, inclusive, antes de fazer as experiências, fazerem também as suas teorias. Eles podem supor o que vai acontecer com este e aquele elemento por causa de algumas experiências anteriores. Isso se chama estabilidade da natureza, e quem estabilizou a natureza foi o Criador dela. Porque se a natureza não tem estabilidade, eu não posso acreditar que um resultado da minha teoria possa dar certo. Isso é só para os irmãos verem. Eu estou falando da ciência verdadeira, nem da falsa é. Nem a verdadeira não pode afirmar. Mas crentes acreditando na falsa ciência. Acreditando no preterismo radical, 2 Timóteo 2,18, já expliquei, preterismo é que o Apocalipse já aconteceu, que os crentes estão tudo esperando coisas que não vão mais acontecer. Por darem valor às fábulas judaicas, já falei disso aqui, mandamentos de homens, 2 Timóteo 4,4 e Tito 1,14. Todas estas coisas acontecem ainda em nossos dias e promovem grande apostasia que jamais se viu em toda a história da igreja. Afinal, as pessoas não estão mais precisando necessariamente abandonar a igreja para ser apóstata, não, irmãos. Muitas igrejas já deixaram de lado a sã doutrina. Muitas igrejas já se apostataram da sã doutrina para agregarem mais pessoas. Pessoas com mentalidade mundana e pervertida. As igrejas agora não falam mais sobre pecado, elas não falam mais sobre inferno. Por quê? Porque isso, na opinião popular, é um discurso de ódio, isso é uma fala, como é que eles chamam que ofende, né? É uma fala ofensiva. As igrejas estão evitando esses palavreados da Bíblia. Pessoas como Xuxa já sugeriram mudar a Bíblia. Imagina obedecer a sugestão de uma pessoa dessa. Mas não é só ela. Eu estou falando assim, né, zombando mesmo. É zombaria isso. Mas existe pastores falando isso. É de René Kivitch, da Igreja Batista Água Branca de São Paulo. Ele diz claramente, a Bíblia precisa ser atualizada. Ou seja, o pensamento de Deus tem que se adequar à evolução racional ou irracional do homem. O Deus Criador que criou todas as coisas, que sabe onde o homem vai descambar, tem que mudar o pensamento dele, que é eterno, porque Deus não processa pensamento, Deus tem um pensamento só, desde a eternidade Ele já sabe tudo e todas as coisas. Tem que se adequar aos pensamentos mundanos, que uma hora fala que isso, fala que aquilo, isso é pecado, aquilo já não é. Antigamente, separação era pecado, hoje o divórcio é normal. Antigamente, o aborto era pecado, hoje não, hoje é direito da mulher. Deus tem que se adaptar a esses pensamentos. A Bíblia tem que ser atualizada. Mas as igrejas estão se atualizando. As igrejas estão se atualizando porque a perversão do mundo, ela se torna não somente uma prática, ela agora se torna uma lei. A perversão se torna uma lei. E ai de você se levantar contra uma lei. Daqui a uns dias você vai ser preso se você disser que quem está praticando um aborto está pecando contra Deus. Você vai ser preso. Você vai ser preso por dizer a palavra pecado, com o que quer que seja. Porque quando você fala de pecado, você tem que citar. Qual é o pecado? A Bíblia tem listas enormes. Marcos 7, 22, Gálatas 5, 19 a 21. Efésios 4, 28 em diante, 25 em diante.
Efésios 5, 5. Você tem lista de pecado em 1 Coríntios 5, 8 e 9, 6, 9 e 10, até o 11. Você tem lista de pecado em 2 Timóteo capítulo 3, do 1 ao 7. Você tem lista de pecado em Romanos 1, 28 a 32. Você tem lista de pecado em Apocalipse 21, 8, 22, 15. Listas de pecado. Vamos pegar a Bíblia e rasgar agora, porque ofende a sociedade. Quando você lê as listas que eu citei aqui, você encontra pessoas inseridas nelas. Já pensou? A igreja é cheia de gente, as pessoas querem ouvir uma palavra para a sua semana ser abençoada. Aí o pastor está falando das listas de pecado que tem na Bíblia. Aí vai lá e cita o pecado, aí fala de mim. Me ofendeu. Entendeu como é a nossa sociedade? E se fosse só isso, estava bom. Mas as leis vão se colocar a favor destas pessoas. E os verdadeiros crentes começarão a ser perseguidos. Você está vendo de onde vem a perseguição? A perseguição ela não vem porque vai vir alguém com a espada na garganta e fala, nega Jesus ou você morre. Fala, então mata que eu não nego. Se fosse assim era fácil. Primeiro vem através das leis. Vem através das leis. E vão começar a te pressionar. E não vão te pressionar assim porque você está falando disso, nós vamos lá fechar a sua igreja, não. Eles vão vir aqui, vão olhar como é que está o CNPJ dessa igreja. Não tem aqui negócio de incêndio. Essa igreja sua está precisando fechar. O motivo é outro, mas eles estão achando um meio legal de fechar a igreja. Queridos, nós estamos vivendo nesta época de apostasia. E encerrando, além dos padrões cristãos que as igrejas já estão abandonando, o que era sã doutrina está sendo obsoleto, ultrapassado, inadequado, exclusivista, intolerante, ofensivo. Nós estamos na era do quê? Nós estamos na era da inclusão, do relativismo, do pluralismo, do sincretismo, da ideologia de gênero, do marxismo cultural, do politicamente correto, do pragmatismo. Nós estamos vivenciando uma época do ecumenismo. Nós estamos vivendo tudo, menos o cristianismo. Um relato perfeito dessa sociedade está em 2 Timóteo 3, de 1 a 5, que eu vou ler para encerrar na versão Bíblia Livre para Todos. Preste atenção como diz essa versão. Esteja ciente, Timóteo, de que haverá tempos difíceis nos últimos dias. Muitos amarão a si mesmos e ao dinheiro. Eles serão orgulhosos, arrogantes, abusivos, desobedientes a seus pais, ingratos, sem Deus em suas vidas, insensíveis, rancorosos, dirão calúnia e não se importarão com a imoralidade. Pessoas brutas, que odeiam o que é bom, traidores, atrevidos, cheios de orgulho, eles amarão mais os prazeres do que a Deus. Não se engane, Timóteo, eles podem até parecer religiosos, mas não acreditam realmente no poder da nossa religião. Fique longe destas pessoas. Será que Paulo estava errado? Estamos ou não estamos vivendo o tempo da apostasia? Não são estas aqui as características dos homens dos nossos dias? Agora, se você disser assim, pastor, mas no mundo é assim mesmo. Eu digo para você, não é só no mundo. Aliás, se você pegar aqui, eu peguei 2 Timóteo 3, né? Do 1 até o 7 ali, até o 5. Mas antes do 3, no final do 2, o apóstolo Paulo diz, sabe o que para Timóteo? Ele fala assim, Timóteo, não fique entrando em contendas com estas pessoas, com esses crentes. Paulo está falando de crente. Porque não vai levar a lugar nenhum. Antes, repreenda essas pessoas e ore a Deus para que possivelmente, talvez, Deus livre essas pessoas do cativeiro do diabo. Paulo fala assim, ele está falando de crente. Aí que ele entra no 3 e fala, mas saiba que essas pessoas serão assim. Aí eu pergunto, irmãos, um tipo de gente desse que eu acabei de ler, você consegue convencer?
uma pessoa dessa? É impossível, é impossível. Só o Espírito Santo pode fazer, e Ele só faz se Ele quiser. E eu digo para os irmãos, nesses últimos dias Ele não está querendo muito não, tá? Eu não falo isso com alegria, eu falo com alegria porque é a palavra de Deus, mas eu falo isso com preocupação. Eu falo com preocupação e eu me preocupo até mesmo com nossos jovens, nossos adolescentes, da igreja. Porque quando eles chegarem à nossa idade, não a idade do João, porque a idade do João ninguém chegará, né? Mas quando esses jovens chegarem à nossa idade, eles estarão enfrentando um mundo que já está violento contra a igreja. E aí eles só têm duas escolhas. Ou eles serão honestos e sinceros com Jesus e entregarão suas vidas, ou eles vão ter que abrir as portas para o pecado entrar na igreja e vão ser apóstatas, vão abandonar a fé. Eu, quando era jovem, adolescente, eu era crente já, mas eu estava pensando nessas coisas naquela época. Eu pensava, quando eu for velho e for pastor e eu estiver pastoreando uma igreja e tiver essas coisas, que Deus me dê força para suportar isto e não negar a verdade. Vou manter a verdade debaixo de ameaça. As coisas chegaram. Mas eu vejo que nossos adolescentes no futuro sofrerão ainda mais. E que Deus tenha muita misericórdia para manter seu povo fiel e alertar aqueles que ainda não são crentes sobre uma coisa. Talvez você esteja hoje aqui nos visitando e não é crente ainda, talvez você possa pensar, mas eu quero te sugerir um pensamento. Seja crente um dia. Porque você tem dois inimigos. Por agora, o seu inimigo talvez está aí, né, fazendo uma negociata, uma tentativa de paz com você. Aí você cede aqui, cede ali, né, faz todas as suas concessões ali e fica ali um tempo em paz com eles aí. Mas você está arranjando um inimigo que ninguém pode te livrar das mãos dele, que é o próprio Deus. Porque Deus falou que aquele que se faz amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Amigo do mundo, o mundo por enquanto te abraça, mas depois eles te enfiam a faca também. Inimigos do mundo agora são amigos de Deus. Deus os defenderá para sempre. Agora, os inimigos de Deus têm uma pergunta: quem poderá defendê-los? Ninguém. Então, te dou um conselho: seja crente um dia. Amém? Vamos orar, irmãos, e agradecer a Deus por esta noite. Que Deus abençoe a vida de cada um de nós que aqui estivemos e guardemos esta palavra do Senhor em nossos corações.